os anjos e os demônios durante a paixão de Cristo e durante os nossos sofrimentos. É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Os anjos são realmente os melhores amigos dos homens. E quem deu exemplo dessa amizade foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, homem e Deus verdadeiro, ele quis ser consolado e ser ajudado pelos anjos. E nós vamos ver aqui alguns detalhes interessantes da ação do demônio e dos demônios e dos anjos durante a paixão de Cristo e que tem relação com os nossos períodos de sofrimento, de tribulação, de provação e que realmente está cheio de ensinamentos para nós, não é? E é por isso que eu queria trazer isso justamente neste dia tão importante em que aconteceram os fatos que eu vou dizer aqui. Eu estou aqui em mãos com um artigo do padre John Hardon, um jesuíta, que fala sobre angelologia, e ele cita algumas coisas do papel dos anjos e dos demônios durante a paixão, especialmente na Quinta-feira Santa. Nós vamos ver aqui. Então, ele fala sobre a agonia do horto e veja o que ele realça. Ele diz, há uma consistência notável na vida de Cristo. Ele começou seu ministério público, fazendo os 40 dias, né, no deserto de penitência, de jejum, e tentado pelo diabo. E depois ministrado pelos anjos. Veja, o próprio homem-deus como exemplo da nossa relação com os anjos e com os demônios. Porque o demônio tenta nosso Senhor Jesus Cristo e ele não fica com conversinha com o demônio. Ah, mas se você se pular desse precipício, os anjos, está escrito que os anjos te carregarão. E nosso Senhor, ao invés de ficar argumentando, não, porque isso, porque aquilo, ele dá uma resposta cortante. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, vai embora. Ele encerrou seu ministério na última ceia, quando instituiu os sacramentos da Eucaristia e do sacerdócio. Como que os anjos e os demônios, então, operaram na Santa Ceia e depois no Jardim das Oliveiras. Veja que interessante que diz esse sacerdote. Durante essa noite santíssima da história humana, na noite anterior à sua paixão, o evangelista São João nos diz que o diabo entrou no coração de Judas, que então saiu para trair seu mestre. Então aqui entra o demônio para incitar Judas a trair Nosso Senhor. Assim como Cristo começou seu ministério de pregação, permitindo-se ser tentado pelo espírito maligno para nos dar o exemplo, assim ele começou sua paixão, permitindo-se ser traído por um de seus próprios apóstolos, que estava possuído pelo demônio. Como que entre os anjos vão entrar já já. Menos óbvio e tristemente ignorado foi o papel de Satanás na sedução de Pedro, São Pedro apóstolo. Em ambos os casos, o diabo teve um sucesso notável. O diabo sabia os planos que Cristo tinha para Pedro, para São Pedro. São Pedro deveria ser o primeiro vigário visível de Cristo na terra e o fundamento do papado, da instituição do Papa. Aquele sobre a autoridade de quem está construída a Santa Igreja, fundada pelo próprio Nosso Senhor. Então é claro que o demônio ia tentar fazê-lo cair e trair a Nosso Senhor. E conseguiu até um certo ponto, como nós veremos. Não há ninguém na terra que o diabo queira mais tentar do que o vigário de Jesus Cristo. É também por isso que Cristo lhe disse que Satanás estava conspirando para controlar o Simão de boca aberta e de vontade débil. É também por isso que Cristo rezou especialmente para que Satanás não fosse totalmente bem-sucedido. Rezo por ti para que tua fé não esmoreça, disse o nosso Senhor a São Pedro, né? De fato, Satanás não foi bem-sucedido no caso de São Pedro como foi de Judas. Veja que a esse ponto não chegou. Vamos continuar porque é interessante aqui o que ele vai dizer depois. É também por isso que Cristo rezou
Tá isso. Estejamos certos de que sabemos disso. Satanás odeia a Igreja Católica. O diabo faz tudo que está ao seu alcance para tentar destruir o corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao longo dos séculos de sua história, ele tem feito isso através da traição de alguns líderes da igreja e da covardia de outros sucessores dos apóstolos. Nós temos visto, nas aparições de La Salette. Agora, onde é que entramos nós nisso? Nós entramos de várias maneiras. Eu vou terminar aqui o outro aspecto e eu vou dizer o que isso se aplica à nossa vida. Os comentadores, os santos da igreja sobre a paixão, nos dizem que a agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras não foi apenas ou principalmente, ou seja, a agonia que Nosso Senhor suou sangue de pavor e de tédio, diz a Escritura, não foi tanto o pavor da flagelação, da coroação de espinhos, porque ele, sendo Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele, sendo homem também, totalmente homem, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, e ele sabendo pela sua divindade o que ia acontecer depois, teve aquele pavor. Mas dizem os comentadores que o pavor não foi principalmente por causa dos sofrimentos físicos. Foi sua antecipação da traição que ele previu em Judas e em Simão Pedro e seus imitadores até os fins dos tempos. Ou seja, uma das coisas que mais fez Nosso Senhor sofrer não foi tanto a coroação de espinhos, etc., mas foi a traição daqueles que eram seus amigos, daqueles que ele tinha escolhido para serem os seus apóstolos, os seus discípulos. Este foi o coração da agonia de Cristo no jardim. Ele suou sangue porque previu o caos que o diabo faria sobre sua própria pessoa física e a devastação que causaria em sua pessoa mística, que é a igreja, que ele encontraria na cruz. Eu achei isso muito profundo e muito bonito, mas aí vem o papel do anjo. É por isso que o evangelista nos diz que Cristo orou: Pai, se possível, retira de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a vossa vontade seja feita. Imediatamente apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. Então aqui tem vários ensinamentos para nós quando nós estivermos passando por provações terríveis. A primeira coisa é a seguinte: é reconhecer a nossa fraqueza. Como Nosso Senhor, em sua humanidade, disse ao Padre Eterno: se possível, afaste de mim esse cálice. É católico, é cristão, portanto, pedir que Nosso Senhor afaste o sofrimento, se possível. Mas se for da vontade dele, que ele dê. Ou seja, pedir essa força. Há momentos em que a gente sente, olha, não dá, eu não consigo. É impossível que vocês não tenham sentido isso em alguns momentos de provação. E diz: Senhor, eu sei que eu preciso fazer isso, A ou B, mas eu não tenho força. Eu não aguento. Eu, por mim, não aguento. Por favor, afaste de mim esse problema. Afaste de mim esse cálice, se possível. Se possível, mas seja feita a vossa vontade. Isso significa o quê? Se for de fato a vossa vontade que aconteça, dai-me forças especiais. E aí veio um anjo para fortalecê-lo. E aqui Nosso Senhor quis dar exemplo dessas duas coisas. Primeiro, de ser ajudado pelo anjo. Ele que, homem e Deus verdadeiro, ele não, em tese não precisaria, mas ele quis nos dar esse exemplo de que nós devemos pedir essa força. E devemos ter essa relação com o nosso anjo, que é enviado por Deus para nos fortalecer, para nos confortar. Confortar significa dar forças. Mais uma vez, diz o padre, uma lição profunda para todos nós. Não há nada mais doloroso na experiência humana do que ser traído por aqueles que amamos. A traição de Cristo foi instigada por Satanás. Em sua agonia, ele precisava ser fortalecido. E quem o fortaleceu foi um anjo. Como precisamos de anjos em nossas vidas para nos fortalecer nas provações que o Senhor nos envia, especialmente nas provações mais profundas de sermos abandonados ou rejeitados por aqueles que amamos. Isso não é só, é também, mas não é só no caso de marido e mulher, mãe e filhos, pai e filhos, não é só, é também e de maneira muito especial isso. Mas é também o seguinte: sermos abandonados
por aqueles que nos deveriam mostrar o caminho. Aqueles que nos deveriam ensinar não ensinam. Aqueles que deveriam nos fortalecer não fortalecem. É nesse momento em que a nossa união com o anjo da guarda vai se tornar mais profunda, porque nós dizemos a nosso Senhor, e isso nos dá humildade: Senhor, eu não consigo, eu sozinho não consigo passar por isso. Se possível, afaste de mim. Se não for possível, que seja feita a vossa vontade, não a minha. E esse ato, desde que feito em total conformidade com a vontade de Deus, isso atrai a presença, a ação e essa ação de fortalecer vinda do anjo. E aqui a gente vê como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma coisa interessante para a gente meditar durante as cerimônias da Semana Santa, como que nosso Senhor ali está dando o exemplo dessa luta contra os demônios e da atração, da ajuda angélica, mesmo durante nos piores e até, sobretudo, por causa das piores tribulações. E aqui um grande exemplo para nós de nós combatermos o demônio, não deixarmos que ele entre em nós e, sobretudo, no momento da tribulação é que eles vão tentar nos desviar. E é por isso a necessidade da gente se preparar. É o que os santos chamam a preparação remota. Ou seja, é me preparar antes de vir o problema. E é o que nosso Senhor disse no horto para os apóstolos: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Nós temos que ter essa vigilância. E o que é vigiar? É eu já, de antemão, antes de vir a provação, eu vou percebendo que ela está chegando, eu já me preparo. Me preparo porque eu sei que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, que disse nosso Senhor para São Pedro. Aí eu quero amar a Nossa Senhora, eu quero cumprir os mandamentos, está muito bonito. Mas na hora de chegar a tentação, eu vou fraquejar. Se eu não vigiar e se eu não, antes já, preparação remota, eu vigio e vendo que está vindo o perigo, eu já me preparo para ele, eu já peço forças especiais. É assim que a gente se prepara para não cair na tentação e não trair a Nosso Senhor. E eu termino com o pensamento de São Filipe Neri. Ele fazia todo dia a Nossa Senhora a seguinte oração: a Nossa Senhora, Nosso Senhor. Ele diz: Senhor, Senhora, cuidai de Filipe, porque senão ele vos trairá e vos venderá. Todos nós homens temos a tendência de trair e vender a Nosso Senhor, como Judas fez. Não é? Todos nós, se nós não correspondemos à graça de Deus, nós temos a capacidade de fazer essas coisas. Essa é a maldade humana. E se era para Judas, por que não é comigo? E eu só não farei se eu tiver essa noção de que existe minha capacidade de fazer essa coisa ruim. E por isso que eu devo me abaixar e pedir o auxílio, me humilhar, nesse bom sentido, né? Dizer: Senhor, eu não posso, eu sozinho não consigo. Mas se vós quereis, é porque vós me dareis graças. E aí nosso Senhor, com essa atitude, ele nos manda, com mais especialmente ainda, um anjo para nos fortalecer. E isso nos dá muita união com o anjo da guarda. Se cada vez que acontecer uma provação a gente tiver essa atitude, a nossa união com o anjo da guarda só vai crescendo. E assim nós nos preparamos para os grandes acontecimentos, para as grandes tribulações e para as grandes vitórias também. E fica então essa meditação para hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.